Meus amigos, acompanhem agora Rodada de Ideias ao vivo. Eu, João Rodrigues, presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, empresário da JRS Computação e empreendedor do bem, e o grande especialista, o consultor, expert em vendas e em marketing, Augusto Aque. Aproveitem e boas ideias. Eu primeiro, então, vou começar bem rapidinho, vou deixar mais para o Augusto aí, né, para falar, até porque ele é um grande expert. Muita gente, às vezes, conhece o Augusto só na área de flores, né, mas o Augusto é consultor Sebrae pelo Brasil e pelo mundo, né, Augusto? Você vai em outros países também. E quando ele falou, João, eu vou falar só do setor de flores. Eu falei, não, vamos falar aqui para o comércio em geral, até porque ele tem uma bagagem enorme de marketing, né? Então, nesse primeiro instante, Augusto, como curiosidades, é aquela questão da higiene, né? Que talvez a gente todo mundo tivesse que ter, e normalmente, às vezes, a gente negligenciava, né? Aqui a gente teve muita curiosidade, como eu disse para você, do pânico maior, e que aí a gente começou a falar, vamos dar uma olhada no que o decreto do governador, no decreto do presidente, ou no decreto municipal falava. Em cima do que eles falaram, vamos começar a ver quais as oportunidades que a gente tem aí. E a grande oportunidade que a gente viu aqui, Augusto, foi o quê? Saber que o delivery, o drive-thru e o take-out, né? Ou seja, a entrega rápida, não servia só para alimentação. Começou a servir o quê? Para diversos segmentos. Isso ajudou bastante. E aí, normalmente, a gente tirou o quê? Aquela questão junto ao prefeito e junto aos comerciantes, o quê? Que ele não precisava deixar a porta fechada. Ele poderia fazer essa entrega sem entrar na loja. Isso ajudou bastante. Então, a gente tirou o pânico da pessoa, depois mostramos para ele que o tal do delivery, drive-thru, e o take-out poderia ser utilizado para o negócio dele. Isso foi uma grande sacada de Jaguariúna, sem alarde nenhum, sem a tal da flexibilização, da volta gradual, que possibilitou, através também de uma frase que eu sempre digo que a minha mãe falava, e que a gente começou a mostrar para a pessoa. Então, a gente começou a fazer uma divulgação em cima disso, que é melhor pingar do que secar. E aí, as pessoas falam, opa, é verdade. Se eu ficar fechado de tudo, eu não tenho nada. E as contas, as pessoas começaram a perceber que tinham que pagar. Seja impostos, seja aluguéis, seja o contador, seja as despesas do dia a dia. Para isso, de repente, esse que vai pingar já me ajuda. Perfeito? Então, como curiosidade, o quê? Tirar o pânico e começar a pensar num modelo diferente para o seu negócio. Beleza, Augusto? Beleza. As curiosidades que eu vi, João, eu vou falar um pouquinho rápido devido ao tempo, tá? Em termos de economia, para o varejo, o período de abril, maio e junho concentra, na verdade, a maior venda do ano, porque a gente tem ali Páscoa, Mães e agora Namorados. Infelizmente, a pandemia estourou, teve o seu pico na hora que seria o pico do varejo. Na economia, esse período de março até junho deve representar uma queda de 7% do PIB, para vocês terem uma ideia do tamanho do preju. Bom, isso é uma questão que não adianta discutir, porque é o que está posto. De março até junho, a gente tem as principais datas do comércio, que são do primeiro semestre, quase do total do ano em termos de valor, que é Páscoa, Mães e Namorados. Isso coincidiu com o pico da pandemia. Isso resultou no blackout de vendas que a gente está vivendo, que vai representar algo perto de 7% de queda no PIB, para as pessoas terem uma ideia do tamanho do prejuízo. O que acontece é que, a partir de junho, se espera o fim da quarentena, e quando as pessoas saírem de casa pelo fim da quarentena, deve ter uma bolha de consumo. Veja, para recuperar a economia brasileira vai demorar anos, mas a gente deve ter uma bolha de consumo no terceiro trimestre. Ali a gente tem datas secundárias importantes, como o dia da vovó, dia dos pais, dia do médico,
tem várias datas importantes. O comércio vai ter que se focar nessas datas secundárias para recuperar o que não vendeu nesse segundo trimestre. A salvação do ano estará, então, no terceiro trimestre com essas datas secundárias. Em termos de comportamento do consumo, o primeiro movimento das pessoas foi se focar em produtos de alimentação básica e produtos de higiene. Agora nós estamos entrando numa fase que a gente chama de fase da indulgência. O cidadão começa a comprar mais cerveja, começa a comprar chocolate, sorvete, biscoito. Então as pessoas já não aguentam mais a quarentena e começam a comprar esses produtos que fazem alguma compensação para ele suportar toda essa ansiedade. O varejista, ele tem que focar o seu produto nessa abordagem de indulgência para conseguir fazer mais vendas. Muito bem. O terceiro aspecto é que, em termos de consumo ainda, as pessoas vão ter 3 direcionamentos. Reconectar ela mesmo com a sua comunidade. Segundo, reconectar ela com a natureza e reconectar ela com o ciclo mais próximo dos relacionamentos. A vida antes da pandemia era muito corrida, era de manhã, de segunda-feira até sábado à noite, correndo atrás da roda da frente. As pessoas vão buscar outro propósito de vida. Aqueles negócios, aquelas lojas que forem caminhos para ajudar as pessoas a conseguir reforçar o relacionamento com os familiares, a conseguir recuperar a sua relação com a comunidade, a conseguir ajudar ela a recuperar a sua relação com a natureza, vão conseguir fazer venda. Isso aconteceu agora no Dia das Mães com as floriculturas, que se surpreenderam com o volume de vendas que houve. As pessoas antes diziam assim para a mãe, você é especial. Hoje elas dizem assim, é tão importante poder estar falando contigo, né? Então, esse movimento de reconexão com a base primária foi muito forte no Dia das Mães para flores e em outros segmentos que conseguiram usar essa mensagem. Isso vai ser muito importante e pode ser usado depois no Dia dos Pais, no Dia da Vovó, nas datas secundárias e até no Dia dos Namorados, se você focar os casais casados e não os casais separados, que era o alvo antigamente dos Dias dos Namorados. Perfeito, Augusto. E é por aí. Para você ter uma ideia, a gente participa de um grupo chamado LEADER, né, que é um acrônimo de Liderança de Desenvolvimento Econômico Regional do Circuito das Águas Paulistas, onde tem 9 cidades. Então, a gente criou um grupo de economia, um grupo de gestão pública e um grupo de saúde. Eu estou no grupo de saúde. E nesses grupos aí, a gente conversa muito simultaneamente de fazer um trabalho a nível de circuito mesmo, entre as 9 cidades. E uma das sugestões que a gente deu, né, que ainda a gente só está aprimorando, mas para você ter uma ideia, como a gente perdeu essas 3 principais datas, a ideia no retorno é voltar o quê? Como uma semana da vida ou um dia da vida. Lá, provavelmente lá em agosto, que é um mês que tem, apesar de ter o Dia dos Pais, né, é uma data ainda meia. Então, talvez essa é uma ideia que a gente tem de voltar com uma semana da vida. Mas poderia ser uma semana, por exemplo, da vida de Jaguariúna, uma semana da vida Brasil, uma semana do Estado de São Paulo, da vida do Estado, alguma coisa nesse sentido. Uma das coisas que eu tenho falado, e aí você falou também no segundo tópico das vendas sociais, né? Eu tenho falado muito para as pessoas sobre essa questão que as pessoas não tinham tempo, correto? E agora o que elas mais têm é o quê? É tempo, correto? Então, eu tenho falado muito para as pessoas que esse é o grande momento para você pegar aquele cadastro de cliente, né, ou prospects, e fazer a ligação. Você foi muito preciso aqui na hora que você falou da conexão que as pessoas têm. E eu aqui na nossa empresa de software, eu disse para eles a mesma coisa. Falei, olha, que a gente não pode perder nesse momento, até porque a gente faz vendas recorrentes, né, aquela venda de contratos, né, de todo mês. Eu falei, qual que é o grande lance? Primeiro, a gente precisa conhecer como é que está a situação do cliente. Então, se vocês não tinham tempo de ligar cliente a cliente, comece a ligar. Mas eu não estou falando de mandar um WhatsApp, de mandar um e-mail, é ligar. Para você ter uma ideia, a gente já ligou, acho que para metade dos clientes. E aí, o que acontece? Quando ligava, a gente falou, puxa,
que legal que você vai. Porque eu me sentia tão sozinho, eu me sentia tão preso numa bolha, eu queria conversar com alguém. E nada melhor que eu conversar com alguém que eu já tinha relacionamento. Então, isso ajudou muito. Para você ter uma ideia, o nosso índice, que era 0,40, 0,30 de inadimplência, foi a 2%. Mas só 2%. Né? Não foi 20%, 30%, 40%, 50%. O número de pessoas que saíram, né, de churn, né, que é o nome em inglês, ou seja, de saídas, para você ter uma ideia, foi muito baixa. Lá na associação comercial, que é um produto, na associação a turma vai deixar para depois, também o número de associados foi muito pouco. Por sinal, na associação, conforme a gente foi falando, conforme elas foram entendendo o poder, na realidade, muitas pessoas quiseram ser associadas, porque elas viram o valor que tem uma associação comercial. Então, essa questão da conexão social, da conexão de você vender a ideia, da importância que você tem para a pessoa nesse momento, fez a diferença e grande para que se permaneça aberto, para que se diminuísse a inadimplência e para que o quê? Gerasse novos negócios. Para você ter uma ideia, aqui na JRS eles criaram um produto chamado E-Commerce Slim. Produto novo, rápido. Eles venderam para um grande player no mercado. Para você ter uma ideia, deve ter sido o grande sustentáculo do ano aqui para a empresa. Ou seja, aquela velha frase, né? Na grande crise, as grandes oportunidades, mas você tem que se recriar nesse momento. Beleza? Vai lá, Augusto. Muito bem. Nessa questão de vendas sociais, aconteceu um movimento curioso também, porque se falava há muitos anos sobre a questão digital, web, mas as empresas não usavam isso de jeito nenhum. Todo mundo usava o presencial no balcão ou, muito porcamente, o WhatsApp. O que acontece foi que em 40 dias todo mundo foi obrigado a virar digital de uma hora para outra. Foi um tsunami, ele foi arrastado para o digital, né? E isso foi feito de maneira, talvez, da maneira possível, né? Da maneira que bateu, era desespero, mas as pessoas não entendem muito bem ainda o universo digital. E é preciso saber que o digital ele é uma ferramenta, o digital não é a solução. O digital faz sucesso quando você tem uma estratégia e você inclui o digital nessa estratégia. Então eu vejo muitas pessoas fazendo assim, preço produto, preço produto, preço produto, preço produto. Isso não é trabalhar no digital. Preço-produto não vai dar certo, né? A gente vai entrar numa fase agora de alta informalização. Devido ao problema todo que a gente está tendo, as pessoas vão optar por fechar seu negócio oficialmente e viver na informalidade. Isso vai acontecer muito. Então, as vendas sociais vão ser o grande balcão de alcance ao cliente. Não é hora, por incrível que possa parecer, de se fazer vendas. É hora de fortalecer o relacionamento. Aqueles que fizerem, através das mídias sociais, um trabalho de fortalecer relacionamento, vão receber de volta, gratuitamente, clientes. Então, o segredo é não fazer venda, é se preocupar com o bem-estar e o desespero do cliente. Quanto melhor você fizer isso, mais vendas você receberá de encontro. Então, tem que se lembrar muito daquelas 3 conexões. As pessoas querem se conectar com a sua comunidade, eles querem se conectar com a natureza, eles querem se conectar com o seu ciclo primário de relacionamentos. Crie ações e faça conteúdos relevantes nessas 3 áreas. Quando você estiver distribuindo esses conteúdos nas suas mídias sociais, se preocupe muito em transformar os seus seguidores em cadastros. E aí, uma vez que você tenha cadastros, crie um segundo nível de conteúdo, mais relevante ainda, via lista de distribuição de WhatsApp ou coisa do tipo, eventos VIPs que são acessados só por cadastro, para aprofundar ainda mais essa relação de confiança e esse relacionamento. Quando você tem o cadastro e quando você tem o relacionamento, você gera mais comentários dos seus seguidores. Pelos comentários, você consegue definir melhor o perfil dos seus seguidores e as suas necessidades. E aí que vai vir o grande pulo do gato. O segredo hoje não é conseguir mais clientes. O segredo hoje é conseguir mais produtos para os seus clientes. Então, através dessa dinâmica
de ter conteúdo mais relevante naquilo que interessa ao seu público, ou seja, engajar com a comunidade, engajar com a natureza, engajar com o ciclo primário, você vai gerar cadastros, os cadastros vão gerar um segundo nível de informação, isso vai gerar comentários, isso vai melhorar o seu conhecimento sobre os clientes, e você vai começar, a partir desse conhecimento, a fazer ofertas mais precisas. Outro dia me perguntou um pessoal de loja de calçados, que está numa dificuldade braba, como é que ele poderia vender. Eu falei justamente isso, invista em vendas sociais, mas no contexto de conteúdo. Sabendo mais sobre vendas sociais e sabendo mais sobre conteúdo, você vai descobrir no cadastro que tem um cara que gosta de andar agora na quarentena. Aí você vai oferecer para esse cara um tênis X que é melhor para andar, porque os shoppings estão fechados e ele precisa andar e o tênis dele é velho. Aí teve uma menina que trabalha num salão de beleza que estava desesperada. Aí eu falei para ela, faz o seguinte, faz uma parceria multivarejo, junta com a loja de roupa que está com dificuldade, junto com a perfumaria que está com dificuldade e cria uma ação promocional assim, ó. Temos um look aqui na nossa loja de roupa. Você vai montar o nosso manequim com as peças que nós temos na loja, vai ter aqui a indicação. Depois que você montar, nós vamos fazer uma votação na internet. O look mais bacana, que foi montado pelos clientes, vai ganhar um prêmio, que é um prêmio da loja de roupa. Ixi, tá ouvindo aí? Sim. Um prêmio da loja de roupa, um prêmio do salão de beleza e um prêmio da perfumaria. Então, o tema é esse, reforce relacionamentos, não pense em vendas. E daqui a pouquinho, ache novos produtos para o seu cliente. Não precisa se concentrar em novos clientes, porque se você fizer isso, o próprio cliente vira multiplicador do seu negócio. Então, essa que é a lógica onde deve se encaixar a presença digital. Ela não é a solução em si, ela é uma ferramenta que tem que estar dentro de uma estratégia maior. Inclui a loja física, inclui o digital e inclui esse conceito de aproximação com o cliente e ganho de confiança. Perfeito, Augusto. Na verdade, foi essa ideia mesmo que eu falei aqui que a JRS Computação começou, né? A hora que eles tiraram o receio e começaram a pensar nisso, criaram novos produtos. Através de novos produtos, pegaram um novo cliente e esse cliente é que está replicando. Olha que bacana. Casou bem com a ideia, né? A gente não tinha conversado sobre isso, mas foi realmente isso que ocorreu. Sobre a questão de dicas práticas, Augusto, né? Que de repente é o terceiro ponto, eu vou ser bem rápido, né? Aqui a gente teve uma sacada muito legal por ensinar um cara aí também de BH, né? Que é o Fred Rocha. Ele criou um negócio chamado Pede pelo Zap. E aí cada cidade pode fazer o seu, que é simplesmente vender, comprar, agora pode cadastrar até um entregador e agora pode até, acho que, escolher o tipo lá. É muito facilzinho, é jaguariuna.pedepelozap.com.br. Mas se fosse aí, por exemplo, pedreira.pedepelozap.com.br. Custo zero. Outra sacada também foi a questão do drive-thru inteligente. Aqui em Jaguariúna já tinha um problema do estacionamento, não tem espaço, não sei o quê. Puxa, mas às vezes o cara só quer pegar e ir embora. Aí tem uma empresa, uma startup chamada Kips, que é lá de São Paulo. A gente fez um acordo, então as pessoas, é só entrar no serviços.keepz.com.br/ACI Jaguariúna e que vai ter um drive-thru inteligente. Custo muito baixo, facilitou bastante o negócio. Também o Sebrae fez o pertinho de casa, né? Onde que também pode cadastrar muito legal, ou seja, a Prefeitura de Jaguariúna também criou, a gente fez um acordo para eles cadastrarem as pessoas gratuitas também através do delivery. Então, várias alternativas foram feitas justamente para que as pessoas pudessem expor a sua marca, pudessem estar presentes no negócio e muitas gratuitas. O Sebrae também fez várias lives, ainda está fazendo, né? E agora ele criou um produto chamado Em Frente. Todo dia às 5 horas da tarde, agora está sendo às 7 horas da noite, né? Por causa das cidades. E ele está feito o quê? Vários e-books fantásticos, muito legais mesmo. Seja do que de como é que eu obtenho crédito, seja quais as iniciativas que eu tenho para RH, seja dicas, né, de cada setor, né? O pessoal criou cada setor.
E agora, como eu disse para você lá na questão do líder, o que a gente criou? A gente criou cartilhas. Como cada setor vai trabalhar? Como as floriculturas, como o pessoal de informática, como as academias, ou seja, várias cartilhas de como é que vai ser operacionalizado isso assim que retornarmos à economia. Isso ajudou bastante as pessoas a fazer. Também tenho falado, né, só para complementar a minha fala, que nesse momento está muito fácil você obter aquele conteúdo que antes era pago. Muita gente disponibilizou conteúdo gratuito, super relevante, para você fazer o plano de marketing, para você fazer o plano de negócio, para você fazer aquela parte financeira que você não tem, ou seja, para você ter conhecimento, para você se qualificar e muito, para você se preparar para esse momento que você está falando, principalmente aí, né, do terceiro trimestre, na onde que você vai poder aproveitar muito todo esse conhecimento para mandar bala e tentar recuperar e muito dessa perda que a gente teve. Vai lá. Legal. Bom, na parte de dicas práticas, então, o que eu tenho para falar é assim. Lembra que eu falei que uma das tendências é a pessoa querer se reconectar com a comunidade. Essa preocupação vai fazer parte do propósito de vida das pessoas. Lá em Dracena, alguns varejos se juntaram e criaram um voucher. Você vai em qualquer desses varejos que participam da promoção, compra um voucher de R$ 39,90 e você pode dar esse voucher para um diarista que não está conseguindo trabalhar, qualquer pessoa que está com dificuldade de conseguir renda. Ele pega o voucher, vai no supermercado e retira uma cesta básica. Então, é uma forma de intermediar com que a população consiga ajudar localmente as pessoas que estão com muita dificuldade, inclusive de comprar comida. A loja vira um intermediário nesse processo. Poderia até ser liderado pela associação comercial, aí eu posso passar depois esse contato, tá? Uma ideia muito bacana e simples ajuda esse esforço social. O varejo tem que se engajar nisso, porque isso atrai fluxo para o varejo e cria uma imagem positiva. Tem essa questão do terceiro trimestre, então, que vai ser um período muito cheio de datas secundárias, dia da vovó em julho, dia dos pais em agosto, dia do médico em outubro. Aquilo que você falou de comemoração da vida é interessante porque existe na Holanda um movimento para criar uma nova data de pico em setembro. Isso vai... eu estou trabalhando essa ideia também no setor de flores. Em setembro já tem a chegada da primavera. Então seria uma data justamente com esse apelo, viva a vida. Porque em setembro existe essa conexão das pessoas com recuperar o contato com a natureza. Então, vamos olhar um pouquinho o longo prazo. Não vamos pensar só no faturamento de agosto, vamos pensar em setembro, porque seria uma data permanente, como é um Dia das Mães, entendeu? Essa comemoração da vida é uma coisa muito forte que vai sair da quarentena agora, nas cabeças das pessoas. Então, se a associação comercial conseguir trabalhar isso em conjunto e organizar esse modelo desse evento, dessa nova data de pico em setembro, teria muita aceitação do público em geral e seria uma excelente venda para todo o varejo, tá? Okay. Em termos de Dia dos Namorados, essa data sempre foi voltada para os casais não casados, namorados, noivos, amantes e tudo isso, né? Esse ano vai ser diferente. Assim como no Dia das Mães, vai haver um interesse muito grande de reforçar relacionamentos. Então, os casais casados, especialmente a galera acima dos 40 anos, pessoal que é casado há mais de 5, 10 anos, que eventualmente não são pessoas que comemoram o Dia dos Namorados normalmente, tá? Mas agora estariam muito mais suscetíveis a receber uma comunicação, uma informação para você pegar e comemorar a data do casal, mesmo não saindo de casa. No domingo agora eu vou soltar um vídeo especificamente sobre isso. Como reformular a proposta de comunicação no Dia dos Namorados para atingir esse público de casais casados, tá? Nós vamos entrar agora, então, como eu falei no início, na fase da indulgência. Então, também aquele que começar a trabalhar produtos mais tipo eu mereço, mais tipo compensação. Outro dia eu vi um bonequinho que estão lançando agora, rapaz, do Homem de Ferro. Rapaz do céu, se eu tivesse... O Homem de Ferro, ele é de ferro, é um bonequinho, né? Você leva 100 edições para montar da editora De Agostini. Rapaz, o treco vai sair R$5.000 para você poder montar. Mas foi duro resistir, porque é uma vez por mês, tal, leva 100 edições, mas é lindo. Então as pessoas, isso é um produto de indulgência.
Sabe aquela que você quer uma, sabe? Você fica, porra, meu, quando que eu tô pensando? Me controlei para não comprar, porque ia ser, tipo R$50 a cada mês, é uma eternidade, né? Mas esses produtos, por mais caro, o caro barato não tem a ver com valor. Não tem a ver com preço, tem a ver com valor. Então, essa forma de comunicar via indulgência pode vender coisas que a princípio parecem caras. Vou sugerir que as pessoas pesquisem na internet a metodologia AIDA, A-I-D-A, AIDA. Ela é uma forma de comunicar melhor um produto, um serviço para criar valor. Tá? Outra coisa muito legal é que vocês não sabem, mas no Brasil existe uma concentração de aniversários. Esses aniversários acontecem de setembro a novembro. Todo mês tem aniversário, lógico, mas nesse período tem mais. Isso acontece no Brasil por causa das festas de Natal até Carnaval. Tá? Então, muito mais gente nasceu de setembro a novembro. Logo, muito mais gente faz aniversário de setembro a novembro. Depois, muita gente lá no passado casava em maio. Com o transcorrer dos anos, os casamentos migraram para novembro, dezembro e janeiro, por causa do 13º. Então, vai ter muita gente que faz bodas de casamento em novembro, dezembro e janeiro. Depois de 2 anos de casado, nenhum marido mais lembra da data de casamento. Então, qual é a pegada? Você, em junho, julho, máximo agosto, fazer ações via suas mídias sociais para capturar dados dos seus seguidores, especialmente de aniversário e aniversário de casamento, e a partir de setembro até janeiro, atacar a safra de aniversários. Setembro até novembro, safra de aniversários das pessoas, dezembro e janeiro, safra de bodas de casamento. Esse vai ser um grande mercado e as pessoas vão querer comemorar isso porque elas querem reforçar o relacionamento com o ciclo primário. Tá? Tudo isso que eu estou falando, mandei para o João um material por escrito que ele vai centralizar e vai poder distribuir. Depois, com calma, vocês vão poder ver em detalhes. Perfeito. Também gostaria de falar para vocês de algumas iniciativas, né, que foram muito bacanas. E casa um pouco com o que você falou aí do voucher de Dracena, né? Porque no começo os salões de beleza, por exemplo, ainda estão, em São Paulo, ainda não são essenciais, né? Então, na verdade, o pessoal está meio na clandestinidade, né? Tá? Ou, de repente, a gente tem que fazer vista grossa para, junto com a fiscalização, para não fechar os estabelecimentos. Mas muita gente falou, poxa, mas e agora? Como é que eu vou sobreviver? E uma das sacadas foi o voucher. Você poderia fazer um kit, vender e falar para a pessoa, olha, eu vou te vender um kit de 10 cortes de cabelo, um kit de 10 maquiagem, um kit de 10 unhas, ou seja, e de repente a pessoa te paga em parcela, de repente você faz um desconto e aí você vai retirar depois. Era um jeito de você o quê? Ajudar a sua manicure preferida, ajudar a sua cabeleireira, ajudar o seu barbeiro, né? Negócio bem bacana. Quem que teve essa ideia também muito legal foi o quê? Também no setor de alimentação, com os bares e restaurantes, né? Pô, quem gosta de tomar uma cervejinha, pô, gosta sempre de tomar naquele barzinho e tal. Mas se o cara tá fechado e o cara quebrar, o que vai acontecer? Não vai ter mais aquele lugar gostoso, né? Você bater um papo e tal. O que teve a ideia da Heineken, as grandes cervejarias? Elas fizeram, a Heineken, por exemplo, criou lá o Brinde do Bem, que você podia entrar no site, adquirir, né, o produto. A Heineken, o que fazia? Né? Você comprava lá e ela vai o quê? Gratificar em dobro aquele restaurante lá, ou aquele bar, né, que você gosta. Bata numa sacada, né? Você vai, nesse momento, vai pingar alguma coisa e que você vai, de repente, trabalhar, ou seja. Mas, incrivelmente, algumas pessoas não entenderam. Falam, mas depois vou ter que trabalhar muito. Para você ter uma ideia, quando a gente começou a fazer o pede pelo Zap, né, para a turma começar a vender, Augusto, teve uma moça aqui de tecido e falou, nossa, mas eu estou tendo 120 contatos por dia, eu não estou vencendo. E a turma fica me perguntando um monte de coisa. Eu falei, mas por que aí você não pega o telefone e já... Então, as pessoas ainda no começo não se acostumaram com isso, né? Da agilidade. Muitos, de repente, não deixavam seus computadores abertos para poder receber esses pedidos. Então, é alguma coisa de adequar a questão.
Muita gente também acha que o delivery, né? E aqui você falou muito de relacionamento, acha que o delivery é o que? Coloquei na internet e agora já começa. Mandei uma mensagem e já vem Não, você tem que fazer um conteúdo, bater o papo, ver as pessoas que estão clicando na minha rede social, fazer um contato inbox, ver se tem um telefone para me ligar, porque só assim é que você faz o quê? O relacionamento em si. Talvez por telefone nesse momento, né? Mas imagina se eu ouvir uma voz conhecida, uma voz. E normalmente eu tenho sempre alertado as pessoas. Não ligue para vender, porque isso é desgastante, né? E você foi preciso aqui nesse momento, o quê? De falar o quê? Que nesse momento você precisa o quê? Criar relacionamento. Fazer o contato com a pessoa e ver naquilo que você pode ser útil. Não para vender em si. Mas na hora que a pessoa vê que você é útil, provavelmente ele fala, puxa, inclusive estou precisando disso. Ou seja, você liga com a ideia de preencher um espaço importante na vida da pessoa, de se relacionar com ela, de ser solidário com ela, e fazer esse convívio social que às vezes muitos não estão tendo, e ao mesmo tempo a pessoa vai falar, puxa, inclusive eu lembrei que você tinha um cartucho, inclusive eu lembrei que você faz cartaz, inclusive eu lembrei que você também vende computador, inclusive, ou seja, aí, nesse segundo passo é que você de repente vai poder mostrar o quanto que você pode ajudar ela, beleza? Faz aqui as suas conclusões finais aqui, tá chegando a Jane Rigoni aqui no final aqui, só lembrando que a gente gravou isso aqui, né? Então depois a gente vai, para todos que se inscreveram, a gente vai estar disponibilizando para vocês. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Deve ter alguns minutinhos ainda, pode ser, Augusto? Pode. Pode pôr aqui no Zap, ou de repente, né? Habilita aí o som aqui, vocês já fazem ao vivo aqui a pergunta para o Augusto, ou para mim mesmo. Bom, então, reforçando que há um material por escrito de tudo isso que foi falado aqui, as pessoas podem solicitar aí com o João para poder ter acesso a isso. Eu tenho uma conta no LinkedIn, está lá como Augusto Ack, e eu tenho postado muita coisa lá, inclusive já postei 2 palestras para varejos, então vocês podem ver outros conteúdos também ali. Provavelmente que esse material que eu vou soltar domingo do Dia dos Namorados, eu vou até marcar para colocar lá também, tá? Com dicas de como formatar a sua comunicação para atingir aqueles casais casados, tá? E no mais é isso, é muito importante pensar em como encontrar mais produtos e serviços para o cliente atual. O momento não basicamente de conseguir novos clientes. Se você atender bem o cliente atual, ele mesmo vai ser seu advogado. Então você tem que se concentrar em conhecer melhor, mostrar interesse. Mostrar interesse é o grande diferencial do pequeno varejo. Você vai no supermercado, você vai na internet, você vai em atacadista, ninguém vai tratar a pessoa individualmente. O pequeno varejo consegue fazer isso. Ele consegue ser acolhedor no atendimento. Agora é a hora de ser acolhedor. Isso vai ser o grande diferencial das pequenas lojas. Mostre interesse e saiba mais sobre o seu cliente do que a concorrência. Nós não estamos numa disputa de preço, nós estamos numa disputa de quem sabe mais sobre o cliente. Quem souber mais sobre o cliente vai ganhar o jogo e vai se dar bem. Beleza, Augusto. Eu vi que ninguém aqui fez nenhuma pergunta, né? Mas eu vou fazer uma para você, Augusto, né? Até porque você tem um contato amplo aí no Brasil, até para reforçar. Eu tenho dito aqui, né, que hoje a melhor ferramenta é o isolamento social ou ficar em casa, né? E é claro, quando a gente está, por exemplo, eu estou dirigindo uma associação comercial, tem uma empresa, a gente também tem que ver a parte econômica do negócio, né? E, na verdade, no começo você tinha até que, de repente, nem falar muito, porque senão, daí a pouco, o quê? Ou é economia ou é vida, né? Porém, a gente sabe que atrás de um CNPJ tem vários CPFs. E, principalmente, como ainda não está sendo divulgado os números de desemprego, ontem até divulgou né? De quantas pessoas estão requerendo desemprego, a gente tem uma ideia que vai ser de milhões. Só para você ver, tem 2 pessoas que querem fazer pergunta também aí para depois conectar, tá? Pode fazer, Alcino.
Oi, Augusto, boa noite. Meu nome é Alcino Vilela, sou daqui de Campinas, tenho uma startup de tecnologia para condomínios incubada na Unicamp. A minha pergunta é o finalzinho da fala do João. A gente está, alguns analistas estão vendo aí para o segundo semestre de 2020 e o ano 2021, uma recessão grande, desemprego alto, queda da renda. Então, esse desafio econômico complexo de consumo que a gente está vendo pela frente vai ser desafiador para o empresário. E é isso que eu queria que você falasse um pouco, porque acho que o mindset do consumidor, essa questão de integração com a natureza, do eu e tudo mais, vai vir mais a questão do consumo no seguinte sentido: o que é essencial, o que realmente eu preciso, o que eu tenho dinheiro para comprar. Numa economia de renda de R$600 para 50 milhões de brasileiros, e tem mais outros 15 para entrar na fila, o padrão de consumo vai mudar, né? Então, o que é essencial, o ticket médio vai diminuir. Como é que o empresário vê isso daí? Olha só, é importante a gente entender a dinâmica da economia. A recessão não virá, ela já veio. Então, os economistas falam que no segundo trimestre do ano, março até junho, na verdade, a economia teve uma queda de 7% do PIB. Então, o que é para ser ruim já veio, na verdade. Então, as empresas que vão fechar já estão condenadas por causa desse trimestre, as pessoas que vão perder emprego já estão condenadas por causa desse trimestre. Na verdade, no terceiro trimestre, a gente deve ter até uma bolha de consumo. Por quê? Porque as pessoas, depois da quarentena, vão sair de casa numa explosão de felicidade, querendo viver a vida, e vão sair meio gulosas aí, tá? Isso no contexto geral. Depois a gente deve ter um certo equilíbrio aí no último trimestre, porém o buraco foi tão grande no segundo trimestre que vai demorar alguns anos para a gente recuperar. Esse é uma parte, tá? Do outro lado, realmente vai haver o desemprego afeta o consumo, isso nem se fala, tá? Infelizmente, ou você tem uma ação de produto-preço muito barato, mas isso vai ser para supermercado, para gente muito grande, que vai conseguir lidar de alguma forma com as pessoas que ganham menos, e elas ganham menos, não é somente a questão dos R$600, mas é que desempregado, a economia vai tender para a informalidade. O Brasil vai ser uma Índia da vida nos próximos anos. E essa informalidade vai significar o salão de beleza, vai significar a manutenção de carro, a manutenção de casa, etc, etc, etc. Né? A história do home office vai aumentar demais da conta, então nós vamos viver um momento muito informal. Então vai haver renda, porque de alguma forma as pessoas farão renda, mas de maneira informal, porque as pessoas querem fugir da taxa do cartão, querem fugir do imposto e tudo isso. Esse dinheiro informal, ele não vai rolar apenas para comer. As pessoas não vivem só para comer. Depois dos primeiros 10 dias da quarentena, começou a haver uma mudança no perfil de consumo e começou a crescer o consumo que a gente chama de consumo de indulgência. Indulgência são compensações, produtos que você compra para compensar as suas dificuldades que você tem no dia a dia. Por exemplo, cerveja é indulgência, chocolate é indulgência, biscoito, sorvete, essas coisas assim, tá? Então, o segredo do varejo é, mesmo com toda essa dificuldade, se concentrar num nível de comunicação voltada com essa proposta de conectar a pessoa com a comunidade, conectar a pessoa com a natureza, conectar a pessoa com o seu ciclo primário, e através dessa comunicação que ajuda as pessoas a fazerem isso, através da demonstração de interesse, você vai conseguir cativar seguidores, que você transforma em cadastros, e a partir desses cadastros você vai aprofundar o conhecimento, e aí você vai conseguir fazer propostas mais únicas. A pessoa vai saber que eu gosto de jogar pôquer. Então, mesmo na dificuldade, ele vai querer me fazer uma camiseta, vender uma camiseta de pôquer. A pessoa sabe que eu gosto de caminhar, então ela sabe que em algum momento eu vou querer comprar um tênis para caminhar. As pessoas vão se dedicar muito mais a fazer hortas e jardins em casa, a fazer hobby de jardinagem em casa. As pessoas vão se dedicar cada vez mais a fazer pequenos reparos em casa, atividades manuais em geral, que se chama de bricolagem. As pessoas vão querer cada vez mais fazer
gastronomia em casa. As pessoas vão querer cada vez mais fazer um pequeno brinde que eu possa dar de presente para o meu vizinho, para minha mãe, para o meu primo, etc. Então, existem desejos que superam a restrição de grana. E a grana não é só aquela visível do mundo oficial. A grana vai rolar pelo mercado informal. Não sei se isso atende àquilo que você perguntou. Beleza. Eu gostaria também de falar aqui, Augusto, né, só para fortalecer. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão ou, de repente, fazer aqui, beleza? Obrigado, o Felipe saiu aqui, a Renata, que é a supervisora do pátio, também entrou. Perfeito. Uma das coisas que eu tenho falado muito para as pessoas, e você tocou bem no fundamento, né, é o que a gente chama de storytelling, né? Contar uma boa história. Eu tenho visto e tenho falado para as pessoas que, nesse momento, as pessoas têm que contar a boa história da sua empresa. Como é que eu vou me relacionar? Talvez eu até dou uma esquecida, né? Porque imagino, vou ficar quase uns 90 dias e, de repente, você não entrar na minha loja, de você, de repente, fazer o contato. Talvez a pessoa esqueça e lembre de outro que fez o contato. Então, conte uma boa história, né? Conte como a sua empresa começou. Conte como, de repente, você está sendo o seu dia a dia no meio dessa pandemia, né? Porque as pessoas precisam se conectar, elas precisam saber como é que está o outro lado, né? Porque eu tenho dito também que as pessoas estão vindo muito as mídias de TV, e é só desgraça, né? Você vai cedo, tarde, noite, madrugada. Tanto é que eu cheguei em casa lá, falei para a Regina, minha esposa, falei, Regina, quer fazer uma coisa de bem para a sua vida? Para de assistir TV. João, a gente já sabe que teve o Covid, a gente já sabe que é pandemia, a gente já sabe como é que se vai se cuidar, a gente já sabe de onde começou, a gente já sabe muita coisa do Covid. Vamos pensar na gente? Vamos conversar? A gente tem visto também muitos casais separados, né? E aí você comentou uma coisa do namoro, dos anos, né? Essa convivência, quantos casais agora estão convivendo juntos e que, de repente, estão tendo a oportunidade de conversar com a esposa, conversar com os filhos, né? Essa questão, quando você trabalhar, seja nessa questão aí do Dia dos Namorados, alguma coisa, vamos reviver, né? Eu costumo estar falando para as pessoas agora, nesse momento, para as pessoas criarem o quê? Imagina uma baita de uma promoção, né? A minha namorada é única, né? Olha que bacana, né? Puxa, qual a importância que teve a minha esposa, o meu esposo, a minha família nesse momento tão importante de vida? Ô, João, só uma parte aí nisso. Uma grande oportunidade nesse Dia dos Namorados é vender para a namorada. A mãe e a mulher, ela é o arrimo de família. Então, imagina você se comunicar com a mulher da casa para criar uma comemoração do casal que está atravessando toda essa dificuldade juntos. A dificuldade ou separou ou reforçou o relacionamento. Então, o caminho mais curto para o Dia dos Namorados é atacar a mulher e fazer através dela essa comunicação. Perfeito, né? A gente já teve aqui, né? Você falou bem aqui que o Dia das Mães foi muito forte, das flores, né? É. E quantas pessoas, por exemplo, eu tenho um cunhado que mora nos Estados Unidos. Como é que ele fez chegar as informações até a mãe dele? Flores, né? Porque tem flor em todo lugar. Muita gente com presentes, né? Presentes, às vezes, na internet, alguma coisa. Outra coisa também muito grande, né? É a questão da beleza, né? Do cuidado. Não é porque a pessoa está isolada na sua casa que ela não vai ter que se cuidar. E a gente tem percebido, eu estou aqui com o Ricardo, aqui, que é da Verita, né? Valeu, Ricardo. E a gente conversava o quê? Quantas pessoas estão ficando obesas, né? Por quê? Porque essa ansiedade está lá, né? Eu tenho conversado, às vezes, com muitas familiares, o quê? Que tem falado aqui, João, eu não sabia que o meu filho comia tanto, porque as crianças estavam lá, sem estudar, sem fazer nada, né? Uma das ideias também que tiveram muito criativas, o quê? São muitos jogos na internet, né? Mas o que eu vou deixar meu filho fazendo? Começou a surgir um outro tipo de segmento muito legal para movimentar essas crianças, né? Aqueles jogos lúdicos, né? Pai, filhos, irmãos.
a gente tem percebido que agora que a família se reuniu em casa, e tem sido muito gostoso, né? Aquele joguinho de palavras, tem forca, e hoje ainda tem muita coisa virtual. Ou seja, o relacionamento das pessoas, saber a história que está acontecendo nesse Covid, né? Eu tenho comentado com as pessoas, falo, puxa, vai dar para escrever um livro nesse momento que a gente viveu, né? Seja familiar, seja na empresa, seja lá na associação, seja com quais as pessoas que se relacionou e quantas que, de repente, talvez às vezes você não estava com muito tempo de conversar e agora, precisamente, você pode ouvi-la, pode dar um abraço até virtual no negócio e a pessoa fala, poxa, olha que legal, não tinha muito tempo de conversar com você, mas olha, estou vendo que você é uma pessoa bacana. E por você ser uma pessoa bacana, de ajudar, de fazer esses contatos sociais, de ajudar outras pessoas, ou seja, né, um pouco do merchan, né, de fazer o bem, é com você que eu quero fazer negócio. E aí você começa a conectar e começa já a partir, né, para um outro momento que vai vir aqui do pós-coronavírus. Vai lá, Augusto, faz as suas colocações finais aqui para a gente se pensar, porque já foi mais de uma horinha do nosso bate-papo. É isso, gente. Uma coisa que é importante, sabe, quando perguntado a qualquer empresário, o que é mais importante para a empresa? Alguns dirão venda, alguns dirão lucro e alguns dirão o cliente. Na verdade, todos estão errados. O maior patrimônio de qualquer negócio é a cabeça do dono. Se a cabeça do dono bater pino, tudo foi para o brejo. E essa pandemia, essa quarentena, tem atacado o maior patrimônio do negócio. Não são as vendas nem os clientes, é a cabeça do dono. Então agora é a hora de tentar lidar com a ansiedade. Você não vai mudar os fatos, você tem que escolher como é que você vai lidar com os fatos e enxergar essas possibilidades. Tente analisar esses 3 pilares: conexão com a comunidade, conexão com a natureza e conexão com a rede primária de contatos. Isso permite uma estratégia bem rica de possibilidades para qualquer tipo de varejo. Mas para conseguir chegar lá, você tem que estar com a cabeça boa. Faça uma reflexão todo dia de manhã, 5 minutinhos para começar o dia. Ande todo dia para melhorar o seu físico. Veja menos notícias, como o João falou, porque não está acrescentando nada na vida. E melhore o seu astral. Hoje nós dependemos da sua inspiração. Aquele que for mais inspirado não somente sobreviverá, mas crescerá. É possível crescer nesse momento, mas é preciso inspiração. Então, se você conseguir manter a sua sanidade mental, é possível tirar bons resultados dessa crise toda. Augusto, muito obrigado pelo seu tempo, né? Para essas pessoas que participaram e se inscreveram aqui, a gente vai mandar o e-book do Augusto, né? Onde tem muito mais informações. Também vocês viram aí que ele tem um LinkedIn Augusto Ack, né? Onde que tem palestras lá e muito assunto, né? Eu tenho a grata felicidade de ter o Augusto há muitos anos como amigo, parceiro, porque é uma pessoa que sempre traz muita energia para mim, grandes ideias, né? E isso daí ajuda a cabeça do dono, Augusto, justamente nesse momento mais crítico. Como eu falei logo no começo para vocês, o grande problema que nós tivemos aqui na nossa empresa foi justamente isso, o desespero. Ai, como é que vai ser? A hora que a gente tranquilizou isso, começamos a levar a nossa equipe o quê? Uma normalidade, entre aspas, né? A gente teve que colocar em home office, tivemos que fazer o WhatsApp Business, o Telegram, ou seja, um monte de iniciativas que a gente já tinha ideia de fazer e começamos a colocar em prática. Por sinal, esses produtos nós criamos vários e-books, que também lá no aplicativo da Associação Comercial, no ACI Jaguariúna, vocês podem baixar vários e-books, é tudo gratuito. Como é que eu uso o WhatsApp Business? Como eu uso o Telegram? Como que eu faço o home office? E muita gente nesse período, olha que barato, né? Não sabia nem como é que fazia uma reunião virtual. Quais as ferramentas? Como é que eu funciono? Custa? Não custa? Olha que barato, né? Hoje, eu acredito, né, e tenho conversado muito com a indústria, Augusto, vai dar uma economia de dinheiro,
Porque aquele monte de gente que viajava para ir pessoalmente, eles já perceberam que eles podem economizar fazendo reuniões virtuais que têm sido tão produtivas como presencialmente. E normalmente, né, com um custo muito menor do negócio. Claro que o pessoal de hotel está ficando um pouquinho bravo com isso, né? Mas eu acredito que todo mundo vai ter que se reinventar, criar novas oportunidades e entender, seja nesse momento ou seja pós-coronavírus, nada vai ser como antes. Muita gente que se fixou num determinado modelo de atendimento e falar, não, eu sempre fui assim, vai ter uma enorme dificuldade de absorver aqueles clientes, porque muitos desses clientes vão migrar para outros que vão proporcionar novas funcionalidades para aquele mesmo produto. Beleza? Pessoal, gostaria de agradecer então a todos aqui que se mantiveram presentes aqui e aqueles que de repente não puderam entrar, né? Essa é uma primeira live, nós vamos fazer uma outra, né, com outro amigo meu na quinta-feira e a gente vai mandar o convite para vocês. Obrigado, fiquem em casa, cuidem das pessoas que mais vocês amam na vida, né? Hoje o isolamento social é uma coisa responsável e de amor à vida. Mas se você não puder ficar em casa e tiver que sair para trabalhar, né? Use máscara, álcool gel, álcool e tome os devidos cuidados do distanciamento. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.